Deus cuida de mim, na sombra das suas. Glória a Deus. E não ando sozinho, pois Deus cuida de mim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Queremos saudar a juventude com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por esta grandiosa oportunidade e mais um ano que Deus nos concede estarmos aqui juntamente com esta linda juventude que o Senhor tem constituído sobre a sua casa. Amém? Louvamos a Deus por esta graça e agradecendo ao Senhor em tudo e por tudo. Quero agradecer, deixar minha gratidão ao nosso querido pastor presidente, nosso pastor Abimael Fro da Silva, pela confiança, pela oportunidade. Também ao nosso querido pastor, superintendente, nosso pastor Binadab Fro, que Deus continue abençoando toda a equipe. O nosso pastor Isaías e todos que compõem esse trabalho que tem sido feito para a glória de Deus. O nosso vice-presidente, nosso pastor João Batista, também o nosso agradecimento a todos, ali o nosso secretário, enfim, a todo o ministério e a mesa diretora. Quem pode dizer amém? Amada igreja, vamos ler o texto que está inserido ao tema deste grande congresso que iniciou ontem para a glória de Deus, com salvação, com libertação, e temos a certeza que o Deus que operou ontem, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, o versículo 26. Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Diga amém. Muito bem. O verso 26 nos diz: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Diga amém. O subtema: acorrentados jamais. Amada igreja, diante do texto lido e também escolhido para este congresso, e quero aqui na minha introdução dizer para todos que literalmente, historicamente, biblicamente, Paulo e Silas foram acorrentados. Diga amém. Preso com as correntes do Império Romano. Nos autoriza nós continuarmos. Amém? Literalmente, historicamente, biblicamente, Paulo e Silas, eles foram acorrentados com as correntes do Império Romano, com a corrente do sistema, com a corrente da
perseguição religiosa, porque eles foram perseguidos. Mas queremos nesta manhã falarmos de 3 tipos de correntes que querem nos acorrentar. Quantos tipos de correntes? 3 tipos de correntes que querem nos acorrentar. E, amados irmãos, e a primeira corrente que nós queremos falar para a nossa juventude se chama a corrente da fadiga. Diga comigo, corrente da fadiga. Amados irmãos, quero aqui logo dizer aos irmãos que não sou avivalista, sou mais na linha doutrinária. É uma palestra, amém? Não vai esperar eu sair daqui correndo, porque eu não vou correr não. Vou continuar aqui falando a palavra. Diga amém. Não estamos numa casa de espetáculo, estamos num lugar de santuário, lugar de adoração. Diga amém. De glorificação ao Senhor, para a glória e glória do seu nome. Então, a primeira corrente que queremos falar é a corrente da fadiga. Sinceramente, estou para ver um tempo para ter tantos jovens cansados, fadigados, emocionalmente abalados, principalmente na atividade da igreja. E queremos aqui dizer para a todos, jovens, fadigados, acomodados, cansados, principalmente na obra de Deus. Jovens muitas vezes sem ânimo para as atividades da igreja local, muitas vezes sem foco, sem propósito. Glória ao nome do Senhor. Uma falta de interesse na obra do Senhor, quando se fala, quando se convida, alguns dizem, não posso, não dá, depois eu vejo. Mas, amados irmãos, e isso nós estamos falando de um esgotamento espiritual, que vai além do cansaço físico. O que a fadiga causa? O que ela traz? Ela traz acomodação, desmotivação, desinteresse, indisposição. A fadiga é uma corrente que tem diminuído as forças. A fadiga é uma corrente que tem travado pessoas. E para os dias atuais, queremos falar de 4 tipos de fadiga na atividade cristã. É bom notar isso. Na atividade cristã. A primeira atividade cristã que eu quero falar sobre a fadiga. Jovens fadigados para ler a Bíblia. Isso está acontecendo, sim ou não? Eu pergunto aqui para o nosso jovem, não me responda por palavra, mas pela sua própria consciência. Quando você se acorda pela manhã, o que é que você procura primeiro? Ver, ouvir e ler. É a Bíblia? É a palavra de Deus? Glória a Deus. Qual é a primeira coisa que nós vamos nos comunicarmos? Ou se comunicar
adoração ao Deus do céu. E a meditação da palavra, me permita, temos até jovens que nem com a Bíblia mais estão andando. Eu não acredito que num evento desse, você não trouxe a sua Bíblia. Eu quero acreditar que durante essa semana, todos nós paramos para meditarmos no texto, na parte histórica da Bíblia, que fala de Paulo e Silas. E esta fadiga é uma coisa tão séria, porque a Bíblia Sagrada, ela tem que ser lida, meditada e examinada. E queremos aqui falar das 7 atividades que nós devemos ter com a palavra. Diga bem. 7 atividades que devemos ter com a Bíblia. A Bíblia, ela tem que ser lida, examinada, meditada, estudada, ensinada, praticada e proclamada. E eu pergunto para os jovens: quais das 7 vocês não estão fazendo? Estão lendo? Estão examinando as Escrituras, como disse Jesus? Estão estudando? Estão acompanhando os cultos de ensino da congregação? Qual é a tua participação no culto de doutrina? Qual é a sua participação na escola bíblica dominical? E nós vemos hoje pessoas que têm maior medo de uma testemunha que fique e pare para falar. Por quê? Conhece muita coisa, mas biblicamente não tem base. E nós aqui estamos dizendo para os jovens: possa ter fadiga qualquer outra coisa, nunca de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra do Senhor, de ocupar nela dia e noite, ler a Bíblia, examiná-la, ter intimidade com a sua própria Bíblia, ler, examinar, ter sede de buscar o conhecimento, porque o conhecimento nós podemos ter por 3 maneiras: o conhecimento adotado, o conhecimento revelado e o conhecimento buscado. E nós temos que buscar também um conhecimento. Deus dá o conhecimento revelado, também recebemos o conhecimento adotado, mas nós temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus. Então, amados irmãos, a fadiga em ler a Bíblia, de abrir a Escritura, de estar sempre ocupando nela, como diz a palavra, dia e noite, para que faça prosperar o teu caminho pelo poder da palavra. A segunda fadiga, amados irmãos, é a fadiga da oração. A oração é um exercício espiritual. Quem não ora está morrendo espiritualmente. Olha o que Jesus falou sobre a oração. Abra vossas Bíblias, por gentileza. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 18 de Lucas, versículo 1. Se um jovem puder, leia, por favor.
Muito bem. Aqui nesse texto, Jesus está falando sobre a importância da oração. E ele aqui nos ensina 3 coisas sobre a oração. A primeira coisa que ele ensina é que a oração é um dever de todo cristão. Você pode dizer comigo, orar é um dever de todos nós. Orar não é um favor, é um dever nosso. É isso que Jesus aqui nos ensina. A oração é um dever. Segunda coisa que ele nos ensina, que a oração é uma atividade contínua. Ele diz sempre orar. Sempre orar. Aleluia. A terceira coisa que ele fala sobre a oração é que ele diz que nunca devemos desvanecer, ou seja, nunca devemos desistir de orar. Aleluia. Se a coisa está difícil, não desista de orar. Orar é um dever. Orar sempre. E nunca desistir de orar. Não podemos ter fadiga ou desânimo para a oração. Podemos até orar sem ânimo, mas não podemos perder o ânimo para a oração. É exatamente isso que eu estou aqui falando para vocês. Podemos até ir abatido, desanimado, frustrado, mas nós não podemos perder o ânimo para orar. Não podemos perder a convicção, a segurança. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso me aproximar mais de Deus. Eu preciso manter a minha vida de oração. Eu não posso desistir. Eu desisto da conversa da meio de rua, mas não desisto de orar. Eu desisto daquele tipo de papo de conversa que muitas vezes não agrada ao Senhor. Mas eu quero estar no culto da oração. Eu quero estar na oração da mocidade. Eu quero estar no ciclo de oração, na minha casa, no trabalho, aonde eu chegar. Mantenha a minha oração na presença de Deus. A oração, glória ao nome do Senhor. Não podemos desvanecer para a oração. E muitas vezes, quando se fala um trabalho de culto de oração, a peleja é muito grande para que as pessoas venham. Mas, querida igreja do Senhor, o crente não pode viver sem oração. E eu quero ver a força, e é verdade, de uma juventude, mas uma juventude que ora, uma juventude que tem compromisso com a palavra, que medita nela, que estuda, que fala, que pratica, que ensina. Oh, glória a Deus! Ocupação na atividade, na obra de Deus. Louvado seja Deus. A terceira coisa, amados irmãos, primeiro a fadiga para ler. Para ler o quê? A palavra. Quais são as 7 atividades que temos com a Bíblia? Ler, examinar, meditar, estudar, ensinar, praticar e proclamar. Glória a Deus. Atividade na oração não é chegar e dizer boa noite Jesus, bom dia Jesus, e já se levantou. Oração. Tempo da minha juventude, quando nós ainda não éramos batizados com o Espírito Santo, até na hora da janta a gente orava pedindo: Jesus, me batize. Me batize com o Espírito Santo.
chegava na igreja, a primeira coisa que a gente fazia era dobrar o joelho e orar. E só se levantava quando o pastor tocava a campainha. A oração da mocidade, casa cheia. Mas tinha, oração. Tinha a ministração da palavra. Mas a terceira fadiga é a fadiga para adorar. A misericórdia. A fadiga para vir ao culto é uma falta de disposição para vir para o culto. E parece que nós estamos vivendo um tempo que tem que fazer alguma gracinha para atrair. Mas eu quero dizer para a igreja, os verdadeiros adoradores estão sempre desejosos de estar na casa do Pai. Não importa que tenha pregador famoso ou cantor, que é festa ou não, eu estou na casa do Pai. Vou adorá-lo, vou ofertá-lo, vou me apresentar, glória a Deus, estarei no átrio do Senhor, aleluia, do santuário, em adoração a Deus, adorar ao Senhor. Não podemos, amados irmãos, perder essa convicção, adoração, adorar a Deus. No culto, nós expressamos três coisas: pensamento, sentimento e comportamento. Como é que nós estamos se comportando no culto? Qual é o nosso pensamento? Qual é o nosso sentimento no culto? Eu confesso, pastor, meu pastor presidente, que na consagração, na oração da Umadeg, da mocidade, nós temos orado para que o Senhor venha encher os jovens do seu Espírito Santo. Que os dons espirituais venham se manifestar em nosso meio. E que Deus venha utilizar pessoas para que a sua obra prossiga. E Deus tem feito. Mas nós devemos nos acordar mais, nos despertarmos para a obra do Senhor, adorar a Deus. No culto expressamos a nossa devoção ao Senhor. Cultuar a Deus é a expressão do adorador. Que aqui Paulo diz, Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz: pela compaixão de Deus, eu rogo os irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentei o vosso corpo, o quê? Sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável a Deus. Por que o culto, que é o vosso raciocínio, o vosso entendimento, o culto da razão, o culto primeiro tem que ser vivo? Por que vivo? Porque o nosso Deus é um Deus vivo. O culto ele tem que ser santo, porque Deus ele é santo. O culto tem que ser agradável a Deus. Escute, nós não viemos para o culto para ser agradado, nós viemos para agradar a Deus. Quando uma pessoa vem para o culto para ser agradado, ele vai murmurar do culto, ele vai dizer que o culto foi frio, ele vai dizer que o hino não foi bom, porque o hino não é para você, o louvor não é para você, o louvor é para Deus. Quem vem adorar ao Senhor, dá o seu melhor para Deus. O culto tem que ser vivo, tem que ser santo, tem que ser agradável a Deus. Se Deus se agradar do nosso culto, Ele vai manifestar a sua glória. Ele se revelará no nosso meio. O culto ao Senhor, não abra mão disso. Vá adorar ao Senhor, busque a presença do Senhor.
se ocupa na obra do Senhor. E a quarta coisa, fadiga para evangelizar. Eu vou lhe perguntar aqui quantos jovens saem ao campo. Um dia, certo jovem disse assim: hoje não vai dar para ir não, o sol está quente. Na outra semana, e aí, o senhor vai, meu jovem? Vou não, porque está muita poeira da estrada. E sempre dando desculpa. E agora, jovem? Não, tem muita lama no caminho. Evangelizar, jovem? Não, acho que vai chover. Muitas vezes está sentindo uma dor na cabeça de manhã, 7 horas da manhã, e já está dizendo: à noite não vou para a igreja. Está mandando o recado, a visão para a dirigente: não conte comigo que eu estou com a cabeça doendo. Evangelização. Está saindo ao campo? Está levando o ID? Está anunciando a Cristo? Não podemos desvanecer para a evangelização. Não, o sol está quente, vai chover, tem muita poeira no caminho. Eu me lembro que uma vez saí numa campanha de evangelização, e naquela época, o irmão não estava com a Bíblia na mão, estava com a revista da Avon. Eu disse: a senhora vai evangelizar ou vai vender perfume? Nós temos que ter compromisso, amados irmãos. Eu sei que esta palavra não arranca a glória, mas eu não quero ir embora, porque gosto de ir embora para a televisão. Mas transmitir aqui a palavra. Evangelização. Evangelização. Levar a palavra de Cristo. Falar que Ele é o Salvador do mundo. Testificar da salvação em Cristo Jesus. Você está indo ao campo? Está evangelizando? Está participando do culto evangelístico? Culto relâmpago? Culto meio de rua? Leve a palavra. Glória a Deus. A segunda corrente, amados irmãos, é a corrente da amizade. Diga comigo: corrente da amizade. Primeiro eu falei aqui a corrente da fadiga. Fadiga para ler Bíblia, para orar, adorar e evangelizar. A corrente da amizade. E muita gente vivendo acorrentado por causa de certas amizades. Amizade aprisional. Diga misericórdia. Eu quero aqui falar de 3 tipos de amizade. Primeira amizade. Amizade por interesse. Existe? Tem? Tem ou não tem? É uma amizade falsa, irmão. Egoísta. Interesseira. E valoriza não pelo que tu és, mas pelo que tu tem, o que tu pode demonstrar para eles. Essa amizade não presta. Aleluia. E tem muita gente acorrentada com esse tipo de amizade por interesse. Segunda amizade é a amizade manipuladora. É uma amizade aprisional, opressora. Te manipula, te domina, te dirige, te proíbe, te trata como objeto pessoal. Isso é uma amizade prisional. Amizade manipuladora. Que te proíbe, que quer te dominar. Tenha cuidado com essa amizade, que é muito perigosa.
Agora existe a amizade verdadeira. Não é egoísta, não é traiçoeira, não é interesseira, não é covarde. É uma amizade sincera, honesta, acolhedora, bondosa. Não te larga, não te abandona. Essa é a amizade verdadeira. E no momento mais difícil da tua vida, os teus amigos verdadeiros não te deixam, não te abandona, mas vai estar ao teu lado. Quando diz a Bíblia, chorando com quem chora e se alegrando com quem se alegra. Louvado seja Deus. Amados irmãos, Deus não aprova todo tipo de amizade, mas nesta manhã Jesus pode libertar de certas amizades. Nem toda amizade Deus aprova. Amizade que te afasta de Deus, amizade que quer te afastar da igreja, amizade que quer te afastar da casa do Senhor, amizade que quer te induzir a um caminho diferente daquilo que Deus quer na tua vida. Se desprenda. Acorrentado jamais. Acorrentado jamais. Amizade manipuladora. Só que se dá bem a um lado. Só quem ganha a um lado. E usa como escada. Só se lembra de ti quando precisa. Ou não? Só sabe o teu número quando alguma coisa está acontecendo ou faltando. Se desprenda desse tipo de amizade. Deus tem levantado pessoas que têm honrado e têm orado por tua vida. Diga bem, amados. Querido amado, para nós concluirmos, eu quero aqui falar a terceira corrente, que é a corrente do medo. Diga comigo, a corrente do medo. A corrente do medo tem travado muito jovem sonhador. Tem jovem que tem medo, não de decepcionar os outros, mas assim mesmo. Um medo de fracassar, um medo de não conseguir, um medo de não dar certo, um medo da reprovação, um medo da rejeição. Mas nesta manhã Deus vai quebrar esta corrente do medo e vai te dar coragem e direção. Aleluia. A corrente do medo não vai impedir, não vai te prender. Deus é Deus, aleluia, na tua vida, jovem. Sonhe, porque Deus pode cumprir. Sonhe, porque Deus pode realizar. Sonhe, porque Deus pode trazer à existência o que não existe. Deus, Ele vai tratar com teu medo. O que é que diz Isaías 41:10? Não temas. E Deus diz: não temas, não tenha medo. Por que Ele diz? Porque eu sou, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Não tenha medo. Eu estou contigo. Eu vou contigo. Eu serei contigo. E quando não souber fazer, eu farei. Eu te ensinarei. Eu mostrarei como deve ser feito. A segunda coisa, Deus diz: não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Oh, aleluia. Eu sou o teu Deus.
Segunda coisa, ele diz: eu te esforço, te ajudo e te tomo pela minha mão direita, oh glória a Deus, e te sustento com a minha mão direita, oh, com a minha destra e com a minha justiça. É Deus que te sustenta, é Deus que te segura, é Deus que te guia, é Deus que te protege, é Deus que te abençoa, é Deus. Vença o medo, vença a cara feia, vença as palavras contrárias, porque nem todo mundo vai te apoiar, nem todo mundo vai acreditar no que tu sonha, no que tu queres, no que tu busca, no que Deus te falou. Mas o Senhor, nesta manhã, Ele está te falando pela sua palavra: eu já quebrei a corrente do medo, eu já te libertei deste medo. Vai em frente, vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? Porque Isaías 45, versículo 2, Deus diz: eu irei adiante. Ele fará o quê? Endireitarei os caminhos, e quebrarei as portas, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Você crê que Ele está na frente? Tu crê que tu não pode quebrar, Deus quebra. O que tu não pode arrancar, Deus arranca. O que tu não pode desfazer, mas Deus faz. Ele é Deus, Ele é Deus. E eu quero aqui encerrar minha fala e dizer para a mocidade: tem coisas que não está funcionando, mas Deus vai endireitar o teu favor. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui. Tem coisa que não está acontecendo, mas Deus vai endireitar para acontecer. Tem coisa que está funcionando contra ti, mas Deus vai quebrar. Aleluia. Deus vai quebrar. Deus vai quebrar. Tem coisas que estão quebradas, que o inimigo ele quer consertar para voltar a te atingir. E Deus está dizendo: eu vou despedaçar. Eu vou despedaçar. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Vença o medo. Tenha força de vontade. Tenha fé. Porque as portas que alguém diz que não vai se abrir, ou abre ou Deus arranca, mas a porta vai se abrir. Caminho que alguém está falando não vai chegar, não vai alcançar, não vai passar. Ei, Deus te diz nesta manhã: eu estou aprumando, eu estou endireitando, eu estou tirando todos os empecilhos, eu estou fazendo uma coisa nova. Você vai passar, você vai chegar, você vai alcançar. Vença o medo. Vença o medo. Oh pastor, colocar o ferrolho de ferro, Deus também vai tratar com o ferrolho de ferro. A porta de bronze, caminho tortuoso, ferrolho de ferro, Deus trata os três. Deus vai tratar com o caminho, vai tratar com uma porta e vai tratar com o ferrolho. Quem pode dizer amém? Prossiga na jornada. Acorrentados jamais. Prossiga. A palavra, oração, diga amém. Adoração, oh aleluia. Evangelização, leve a palavra.
é o atalaia de Cristo, mensageiro de Cristo, vaso que Deus preparou para a sua obra. Muito obrigado, meu pastor. Deus continue abençoando. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Olha para teu irmão e diz: é só o começo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, queremos louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Antônio Fernando. Que Deus continue ajudando, abençoando e guarde a palavra de Deus, ela nos edifica. Vamos ouvir a segunda aula com o nosso querido evangelista Carlos Fernando, mas antes vamos ouvir a cantora nossa irmã Débora louvar ao Senhor nosso Deus, e aproveitando vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas para manutenção